Bem-vindo ao Cético do Senso Comum. Hoje vamos falar sobre isso. Um vídeo circulando pelo Twitter que foi visto milhões de vezes em uma semana. Mostra a subida da Terra à órbita baixa com um elevador espacial. Veja o vídeo completo. Vamos analisar o que vemos aqui para ajudar a responder a pergunta do autor original para Elon Musk. Por que isso não é possível? Assistimos à ascensão de dentro da cápsula, provavelmente cilíndrica, pelos tubos redondos. A cápsula passa em alta velocidade enquanto está pendurada de um lado de um cabo canalizado, diferente de ter o peso igualmente nos dois lados. Ao olhar pela claraboia, vemos o terminal surgindo rapidamente, com o cabo entrando no cais da estação na borda da estrutura. Ao chegar, a eclusa se fecha e permite que os passageiros desembarquem em uma estação espacial. Antes de nos aprofundarmos muito aqui, provavelmente vale a pena observar isso. O conceito inicial de elevador espacial, como outros ligados ao espaço que reaparecem a cada década, foi proposto por Konstantin Tsiolkovsky. O conceito dele, publicado pela primeira vez em 1895, era de uma torre autossustentável, com 36 mil quilômetros de altura, mas nunca foi desenvolvido matematicamente. Foi então que surgiu o primeiro pensamento publicado sobre isso, exceto a Torre de Babel. Esse conceito foi revisitado ao longo dos anos e entrou na ficção científica, mas ainda não é um fato científico. Voltando ao vídeo, vamos começar a analisá-lo. Para começar, o vídeo não mostra a partida da estação terrestre, então vamos ver se conseguimos descobrir onde o terminal estava posicionado. Usando pistas do vídeo e comparando com o Google Earth, esta é a visão da Terra a partir da estação, localizada presumivelmente em algum lugar da órbita baixa da Terra. A órbita baixa da Terra é dividida em três zonas: órbita terrestre muito baixa, começando de 160 a 450 km de altitude, onde a Estação Espacial Internacional está localizada. Depois, a órbita terrestre baixa inferior vai até 1.200 km e a 2.000 km. Estamos olhando para a Terra de algum lugar em uma dessas três zonas. Para quem não reconhece esse pedaço de terra, isso é a Flórida, com o distinto lago Okeechobee em destaque nesta imagem dessa elevação. O cabo do elevador desce até um ponto ao norte dali. Voltando ao vídeo, achamos outros pontos de referência. Aqui vê-se outro lago com formato único, parecido com peça de quebra-cabeça contendo ilhas, o lago Kissimmee, e acima o lago Tohokaliga. A partir daqui, o terminal fica noroeste. Recuando o vídeo até quando a cápsula estava mais perto do solo, queremos localizar esses dois marcos visíveis pela camada baixa de nuvens. Essa estrada tem uma curva de 90 graus e outra no sentido oposto, tornando-a marcante. Este é o entroncamento rodoviário a oeste do terminal. No Google Earth, vemos a estrada única e o entroncamento. O terminal do elevador espacial mostrado no vídeo fica na Disney World, perto do Epcot Center, levantando a dúvida se a Disney participou do vídeo sem receber crédito. Poderíamos ter evitado o trabalho pesquisando no Google Disney World Space Elevator, já que isso é parte da atração gastronômica Space 220, um restaurante na Disney World com experiência virtual de elevador espacial. A cápsula leva para jantar na Estação Espacial Centauri, em órbita baixa da Terra, antes de retornar. Fãs de Jornada nas Estrelas, a nova geração vão se sentir em casa. O 220 no nome indica a altitude fictícia do restaurante, 220 milhas, cerca de 350 quilômetros acima da Terra. Número útil mais tarde. Agora que descobrimos de onde vem o vídeo, procuramos e encontramos um vídeo de melhor qualidade e na íntegra da experiência do Mouse Steps JWL Media. Esse vídeo em alta qualidade mostra toda a viagem na cápsula, saindo do térreo e subindo rapidamente pelo cabo até a estação, mostrando todo o trajeto. Mesmo sabendo que é uma atração gastronômica da Disney, ainda vamos analisar tudo para você, como se fosse qualquer outro vídeo conceitual em imagens geradas por computador de elevador espacial de empresas que afirmam estar trabalhando em um projeto semelhante. Por que não? Já estamos aqui e um episódio sobre elevadores espaciais já está mais do que na hora. Vamos nessa. Como combinado, a simulação lança para a órbita baixa da Terra desde a Flórida. Como o Epcot Center fica a 28 graus ao norte, longe do Equador, esse local jamais seria considerado. A maioria dos especialistas, termo que usamos aqui de forma bem flexível, a maioria dos especialistas concorda que um sistema desses precisaria estar exatamente no Equador, não apenas próximo a ele, para aproveitar ao máximo a rotação da Terra a 1.600 km por hora no Equador.
Qualquer outra posição não estaria devidamente alinhada com o planeta para lançar a estação Centauri diretamente para fora do planeta, enquanto estivesse conectada por um cabo. Portanto, tanto o território continental dos Estados Unidos da América quanto o Havaí estão excluídos. Esses países seriam os únicos candidatos para tal instalação em terra firme. Ou algumas pessoas podem pensar que o terminal poderia ser localizado no mar, até mesmo em águas internacionais. Esse é um conceito ainda mais maluco e vamos explicar o porquê em breve. No vídeo, a viagem da estação terrestre ao acoplamento em órbita baixa leva menos de 1 minuto, com o elevador subindo rapidamente. Queríamos descobrir a que velocidade ele estava se movendo, então foi isso que pensamos. A viagem do solo à estação em órbita baixa da Terra, a 350 km, dura 1 minuto. E sim, estamos trabalhando com os parâmetros do brinquedo da Disney, mas você pode usar outros números se quiser. Outra organização, Vaporware, propõe conceito similar para testar o que você consegue criar com o paradigma deles. 1 minuto para percorrer 350 km desde a superfície equivale a 21 mil km por hora. Mach 17, caso queira saber. Essa é uma velocidade média, pois o elevador acelera na decolagem e desacelera na chegada, então a máxima seria ainda maior. Esse elevador exigiria muita energia para funcionar em qualquer velocidade. De onde viria essa energia? Combustíveis fósseis ou energia solar? Boa sorte! Não foi citado meio de locomoção, mas podemos comparar com outras naves conhecidas. Comparando esse feito à Crew Dragon lançada no Falcon 9 como a Crew 7 de 2 meses atrás. Com 1 minuto de lançamento, quando o escalador estava chegando à estação Centauri, a tripulação da Dragon estava apenas passando pelo Max Q. Voando a apenas 1.000 km por hora, a Dragon só ultrapassa 21 mil km por hora depois de mais de 8 minutos de lançamento. O elevador espacial, nesse exemplo, subiria 21 vezes mais rápido que a Crew Dragon até a estação Centauri, já considerando aceleração e desaceleração. Se o elevador levar 15 segundos para alcançar 21 mil km por hora a partir do repouso, as forças G nos passageiros seriam cerca de 40 Gs. Essas forças seriam iguais, mas invertidas, se o elevador levar 15 segundos para desacelerar. Só para você saber, os humanos aguentam até cerca de 5 Gs. Exposição prolongada a 6 Gs sem o equipamento adequado é perigosa. Pilotos de caça com macacões antigravidade suportam de 9 a 10 Gs por poucos segundos antes de desmaiar. Você vai puxar tanto que vai pesar quase 900 quilos, seu crânio esmagando, coluna e pulmões implodindo, como se um elefante estivesse no seu peito, lutando para não desmaiar. Ou seja, essa aceleração seria letal. Por isso a Disney fez o brinquedo curto. Se cada pessoa que vai ao restaurante entra e sai da sala usando esse simulador, você quer que a rotatividade seja a mais rápida possível. 1 minuto por grupo foi a escolha deles, mas qual seria um número mais razoável? Vamos fazer a engenharia reversa desse número aqui. Com 5G Max e aceleração de 15 segundos, a plataforma atinge velocidade média de 2.651 km por hora. A aceleração inicial da Crew Dragon em 1 minuto é apenas 2,5 vezes. Agora leva 8 minutos para subir até a estação Centauri contra 1 minuto antes, o que destaca o problema com sua elevação declarada. Parece estar geoestacionária diretamente acima do Epcot Center o tempo todo em órbita terrestre baixa, o que, claro, não acontece. A Estação Espacial Internacional e outros satélites em altitudes parecidas precisam manter a velocidade orbital, que é a velocidade lateral que faz com que fiquem em queda constante em direção à Terra, mas sem realmente cair. Altitude. Na Estação Espacial Internacional a 400 km de altura, a velocidade é pouco abaixo de 30 mil km/h. Usaremos um valor um pouco abaixo de 8 km/s. Compare isso com uma bala típica de alta velocidade disparada de um rifle de precisão a cerca de 800 metros por segundo. Dispara e faz um buraco. E a Estação Espacial Internacional se move 10 vezes mais rápido que isso. A Estação Centauri, ou qualquer outra plataforma desse tipo naquela altitude, também teria que se mover nessa velocidade, ou cairia da órbita. Para atingir a órbita geoestacionária, um satélite deve ser levado muito mais longe da Terra. Eles ficam a cerca de 35.785 km da Terra, quase 100 vezes mais longe que a Estação Espacial Internacional. É a única forma de manter um satélite fixo em relação à Terra.
E nós achamos que você iria querer ter o seu cabo ancorado no meio do satélite, não de lado como eles fizeram aqui na Estação Centauri. Mas, pensando logicamente, se o ponto de ancoragem do ápice da estação espacial, o contrapeso na extremidade sendo lançado para fora pelo planeta está parado, então todo o conceito de um elevador espacial é inútil. Talvez só como experiência gastronômica da Disney. Veja, você não vai conseguir usá-lo para nada útil no espaço. Você não pode lançar satélites com ele. Na órbita baixa da Terra, ele não está se movendo rápido o suficiente. Objetos na órbita baixa precisam estar se movendo em velocidade orbital. Voltando à Estação Centauri, veja aquela família fofa fazendo uma caminhada espacial e desafiando a gravidade. Se não se moverem a 30.000 km/h na termosfera, a gravidade os tira da órbita. E eles vão se transformar em bolas de carne flamejantes voando pela atmosfera. E se você acha que eles vão entregar tripulação ou suprimentos para a Estação Espacial Internacional, pergunte a si mesmo como a Estação Espacial Internacional, se movendo a 30.000 km/h, deveria se acoplar a essa plataforma estacionária para transferir cargas e pessoal. Se você estivesse na janela do restaurante vendo a Estação Espacial Internacional se aproximar, seria assim. Pegou isso? Aqui está outra visão. Boa sorte estacionando isso. Abaixo da órbita geoestacionária, não há elevação em que se possa apenas empurrar um satélite para fora de uma escotilha, pois a velocidade já o mantém em órbita. Eles simplesmente cairiam para a Terra, como Felix Baumgartner fez. O Quirguistão lançou um vídeo sobre isso há 7 anos e errou nessa parte. Basta levar os satélites até a elevação da órbita, soltá-los, e a energia para alcançar a velocidade orbital é fornecida gratuitamente. Por causa da rotação da Terra, segue o trecho. Comparado aos foguetes, com a carga lançada em um elevador, você só precisa fornecer a energia para subir. O movimento rápido lateral vem de graça com a rotação da Terra. A Terra gira a 1.600 km/h no Equador e a 400 km de altitude a velocidade quase não muda. Os 1.600 km/h viram 1.700 km/h, nada perto dos 30.000 km/h necessários para manter um satélite em órbita terrestre baixa. Na elevação de órbita terrestre baixa, se o satélite não estiver se movendo tão rápido, ele está caindo. Simples assim, a gravidade manda em todas essas equações. E quando você compara o raio equatorial da Terra, como mostrado aqui com a elevação minúscula da órbita terrestre baixa, ao dar um zoom, fica claro que a pequena plataforma não resiste à gravidade. Mas, por diversão, vamos imaginar que nada disso importa. Fingindo, especialistas da Disney solucionaram a física de objetos parados em órbita baixa da Terra. E eles poderão lançar do Reino Mágico a 28 graus ao norte. Qual seria nosso próximo obstáculo? Uma estação terrestre está ligada a uma estação espacial por um cabo. O conceito do elevador é levar uma cápsula pelo cabo da Terra à órbita, facilitando o acesso ao espaço. Mas calma aí por um minuto. Não é possível construir filamentos de comprimento ilimitado e usá-los para vencer a gravidade. Por exemplo, vamos falar dos elevadores comuns que transportam pessoas em arranha-céus altos. Os cabos de elevador geralmente são de aço composto, formados por 150 fios menores ou mais, e eles não são leves. Se você pendurar um cabo de elevador longo o bastante, sem que a ponta toque o chão, a gravidade puxando ao longo do comprimento do cabo sozinha fará com que o cabo se quebre pelo próprio peso. É por isso que, em edifícios extremamente altos, o trabalho necessário para levar você do térreo até o topo do prédio geralmente é dividido entre vários sistemas. O edifício Empire State, por exemplo, tem 73 elevadores para poupar os visitantes de subir os 1.872 degraus até a plataforma de observação. Nesta seção do Burj Khalifa, é possível ver como os elevadores separam as zonas do prédio. Elevadores expressos em prédios altos geralmente ignoram andares baixos, levando a outro patamar onde outro elevador completa o percurso. Recentemente, avanços permitiram que cabos de elevador alcancem distâncias maiores sem romper. O elevador interno mais alto do mundo está na Torre de Xangai, com 124 andares e 5.785 metros. O Empire State Building atualizou seu sistema com nova tecnologia, mas agora precisa pagar pelo upgrade. Na próxima vez em Manhattan, subir de elevador até a plataforma de observação custará $120. Uns $109.
Com o elevador espacial, as forças sobre qualquer cabo que eles pretendam usar incluiriam a tração da estação contra ele como contrapeso, sendo lançado para longe da Terra na extremidade oposta, com a gravidade puxando em direção à Terra no terminal. Ao mesmo tempo, temos bastante certeza de que a ciência dos materiais não evoluiu, a ponto de terem dado esse salto de 600 metros para 350 quilômetros antes mesmo de considerar a carga do contrapeso. Outro problema de um cabo na atmosfera seriam as vibrações ao longo do comprimento, inclusive causadas pelo vento. Qualquer coisa que entre em contato com o cabo pode causar vibrações nele. Certamente, uma cápsula subindo por ele também causaria isso. Todo fio longo e esticado apresenta harmônicos ao longo dele com nós distribuídos em seu comprimento, assim como uma corda de guitarra ou de piano. Uma corda longa e grossa no grave do piano pode alcançar 5.260 harmônicos, chegando a cerca de 5.000 Hz ao vibrar livremente. Esses harmônicos também são chamados de sobretons, onde as vibrações da corda se encontram em vários pontos ao longo do comprimento da corda. Cordas mais longas permitem criar mais notas acima da nota tocada, alcançando mais harmônicos. O primeiro nó harmônico divide o filamento ao meio e gera um sobretom, uma oitava acima. O próximo divide o comprimento em 3, formando uma quinta perfeita. O próximo divide o comprimento em 4, formando uma quarta e uma oitava perfeita. A progressão continua dessa forma até que a corda fique sem energia vibracional. Não é possível saber quantos harmônicos ressoariam em um filamento de 350 km caso ele encontrasse turbulência no ar, como ocorre com aviões comerciais. Agora, que mal as vibrações e os harmônicos podem causar? Acontece que podem causar problemas. Temos um exemplo de como os harmônicos e a ressonância podem ser destrutivos. Em 7 de novembro de 1940, ventos de 60 km/h sacudiram a ponte Tacoma Narrows por causa de sua construção de 1.816 metros e do ângulo do vento naquela tempestade. As vibrações do vento na estrutura foram amplificadas pela ressonância, fazendo o tabuleiro oscilar mais. É possível ver as ondas surgindo no tabuleiro antes e durante o colapso, e ele realmente colapsou. A ponte se despedaçou e o vão central caiu na água abaixo. Um vento de 60 km por hora fez isso. Entre 65 e 70 km de altitude, ventos zonais na mesosfera podem atingir 250 km por hora. Adicione isso a uma lista geral de preocupações. E falando em clima, parece que esse sistema atrairia raios como nenhum outro sistema no mundo. Outra coisa para se pensar, mesmo se ignorarmos a diferença de potencial de 40.000 volts entre o solo e o nível superior da atmosfera, como discutido por Richard Feynman, cobrimos a estação espacial e a velocidade da cápsula, restando a estação terrestre, o terminal e a âncora. A conexão do sistema ao planeta deve ser forte para resistir às forças centrífugas que mantêm a estação no lugar e o cabo esticado pela rotação da Terra. Aqui exatamente você prenderia esse sistema? Não é como se você pudesse simplesmente parafusá-lo no chão ou no topo de uma montanha. Que tipo de âncora terrestre seria necessária para segurar algo assim? Seria preciso uma estrutura maciça construída profundamente na crosta para suportar as forças. Ainda assim, tudo se resume a um ponto de conexão, presumivelmente mantido entre a âncora e o cabo. Este é um diagrama simplificado da âncora terrestre, necessária apenas para o terminal do cabo de uma ponte suspensa, e estes são os pontos de conexão com o próprio cabo. No vídeo do Quirguistão, uma âncora é mostrada como extremamente grande, enterrada fundo na terra e submersa na água, remetendo ao fundo do oceano, locais que mencionamos mais perto do início. Nós explicamos como há pouquíssimos países localizados exatamente na linha do Equador para facilitar um sistema como esse. E como algumas pessoas acham que mover o terminal para águas internacionais pode ser uma solução aqui. As pessoas não parecem perceber que, quando você chega em águas internacionais, normalmente está flutuando sobre vários quilômetros de profundidade de água. Este mapa do Google Earth, da América do Sul, mostra o ponto mais próximo para norte-americanos usarem um elevador espacial. É possível notar a mudança do azul claro para o escuro, indicando onde a água ultrapassa 2 km de profundidade. É mais como uma plataforma na costa leste. Depois disso, você segue por mar aberto até a África, indo para o leste, e do outro lado da costa há pouca plataforma e quase só oceano, viajando para o oeste até chegar à Indonésia. Nesta visão do Equador cruzando o Pacífico, não é possível ver os pontos finais, e as profundidades ao longo do Equador chegam a 6 km. No Equador, há variações na profundidade da água, chamadas saliências de maré, devido ao efeito gravitacional da Lua.
Mesmo sem considerar correntes, ondas e tempestades, o nível do mar no Equador muda constantemente. Se sugerirem construir uma estação de elevador espacial em águas além de 900 metros de profundidade, provavelmente não será uma plataforma fixa. No fundo do mar, a mais de 900 metros, plataformas são conectadas por cabos, permitindo que se movam como torres de petróleo flexíveis. E parece que uma base móvel conectada a um cabo de elevador ligado a um satélite seria menos do que ideal. Como a estação espacial é mantida por forças mágicas, pode sentir cada onda que atinge a plataforma. Logisticamente, plataformas no mar são um pesadelo para transportar pessoas entre lados. Para começar, fornecer à plataforma o básico e energia, incluindo qualquer energia que a cápsula planeje usar para se lançar ao céu. A SpaceX resolveu esse desafio ao abandonar as plataformas oceânicas ponto a ponto do Starship. Phobos e Deimos, as antigas plataformas de petróleo, deveriam ser convertidas em instalações marítimas de lançamento para o Starship. Você poderia nos dar uma atualização sobre o status atual do uso de Phobos e Deimos para as operações do Starship? Começamos a fazer isso no mês passado. Vamos pegar um deles e construir pelo menos uma torre de captura nele. E no final das contas, eu não sei. Mais tarde este ano, criar total capacidade de lançamento nele em uma das plataformas. Então, eu acho que, com sorte, até o final deste ano, teremos uma capacidade de lançamento em Cabo Kennedy, na 39A, e também em uma das plataformas oceânicas. Porém, foram vendidas discretamente em fevereiro de 2023. Os únicos locais ao longo do Equador para construir uma plataforma fixa ao leito marinho ficam ao lado de uma massa de terra. Não faria sentido construir no mar e arcar com todo o transtorno e custo adicional de uma construção subaquática. Embora, admito, imagens geradas por computador fique bem legal. Uma coisa que podemos afirmar com confiança sobre pessoas que sugerem construir coisas assim no mar é que elas não passaram nenhum tempo significativo em alto mar. Chuck, a última coisa que precisamos analisar é o próprio cabo e como seria um perigo constante para satélites em órbita baixa e para o tráfego aéreo abaixo dele. A ideia é que a estação espacial na outra extremidade atue como contrapeso estacionário. Os demais satélites precisam se mover a 30.000 km para manter a órbita ao redor do planeta. Satélites, objetos ou detritos a 30.000 km/h podem danificar ou romper o filamento ao contato, causando a queda do sistema na Terra. O que nos leva a outro cenário. Existem algumas refutações a essa estação em órbita baixa da Terra, que incluem ter um contrapeso muito maior em órbita geoestacionária, a 35.785 km de altitude, enquanto a estação-alvo estaria em órbita baixa. O restaurante, nesse caso, está posicionado como um nó muito mais próximo da Terra. O cabo de 36.000 km desse paradigma afetaria todas as trajetórias de satélites em elevações mais altas, até a órbita geoestacionária. Alguns conceitos têm a âncora de ápice a 10.000 km da Terra, cabo suficiente para dar 2 voltas ao redor do planeta se ela se soltasse. E se esse cabo realmente caísse atravessando a órbita média da Terra e a órbita terrestre baixa, quem sabe o que mais ele poderia destruir, mesmo antes de despencar no chão junto com o restaurante. Outra coisa interessante são as variações de temperatura ao longo do cabo, já que ele enfrenta o vácuo extremamente frio do espaço na sombra e o aquecimento direto do Sol durante o dia. Por exemplo, se o cabo fosse de aço, o filamento teria 350 km de comprimento. A variação de temperatura relatada pela Estação Espacial Internacional de menos 157 graus Celsius na sombra a 121 graus Celsius ao Sol faria ele se expandir mais de 11 km sob a luz solar comparado à sombra do planeta. Se o cabo até o ponto de ancoragem do ápice tiver 10.000 km, ele se esticará mais de 330 km toda vez que aquecer. Ou seja, até a luz solar direta no espaço pode ser um grande problema para esse conceito. Tudo isso foi tranquilo, principalmente pelo vídeo. Aquele vídeo visto por milhões no Twitter era, na verdade, de uma atração da Disney World. Ainda assim, há empresas tentando convencer que essa tecnologia é viável para levar pessoas da Terra à órbita. A cada 2 anos aparecem mais artigos sobre startups em algum lugar. Acham que resolveram tudo e somem, nunca mais sendo ouvidos. Há uma organização chamada Consórcio Internacional do Elevador Espacial, criada em 2007 sem fins lucrativos para promover o elevador espacial.
Eles realizam uma conferência anual sobre elevadores espaciais que as pessoas realmente participam. Esse encontro internacional reúne cientistas, engenheiros, educadores e entusiastas do espaço de todo o mundo para compartilhar e explorar os avanços mais recentes, teorias e ideias relacionadas aos elevadores espaciais. O evento trata de temas como desafios de engenharia, materiais como nanotubos de carbono e as implicações práticas, econômicas e legais de construir e operar um elevador espacial. A International Space Elevator Consortium também divulga um relatório anual que resume os avanços recentes em pesquisa de elevadores espaciais, áreas relacionadas e atualizações sobre suas atividades em andamento. Já perto de 2024, eles existem desde 2007, com a ideia original de 1895. Nos perguntamos quais avanços esse grupo de especialistas trouxe, já que não há resultados. Ao acessar o site e assistir ao webinar, eles se colocam no mesmo nível de fantasia que uma nave Starship do Musk. Colônia em Marte e cilindros de O'Neill. Isso já resume bem a viabilidade deles de uma só vez. Tipo, se você está se comparando a esses conceitos, por que não ir direto para hotéis espaciais com gravidade e construir anéis orbitais? Todos eles caem na mesma categoria de fantasia científica. Obrigado por assistir ao episódio de O Cético do Senso Comum, o primeiro após recebermos o botão de prata por 10 mil inscritos. Muito obrigado a todos os apoiadores e inscritos novos e antigos por tornarem isso possível. Se gostou do vídeo, deixe like e compartilhe com amigos. Para apoiar nosso canal diretamente, acesse nossa página no patreon.com. Antes de sair, inscreva-se no canal e ative o sininho para saber quando o Common Sense Skeptic voltar.